Plano de leitura bíblica, dia 26 de novembro, 1 Macabeus 7 a 10 e Salmo 119. Salmo 119, lamentação confiante do justo. Cântico das peregrinações. Na hora da tribulação, clamei ao Senhor e ele me atendeu. Senhor, livrai minha alma dos lábios mentirosos e da língua pérfida. Que ganharás? Qual será teu proveito, ó língua pérfida? Flechas agudas de guerreiros, carvões ardentes de giesta. Ai de mim por habitar em Mozoque e viver em meio a tendas de cedar. Por muito tempo minha alma tem vivido com aqueles que detestam a paz. Só quero a paz, mas quando dela lhes falo, eles se dispõem para a guerra. Segundo Macabeus, capítulo 7. Os 7 irmãos e sua mãe. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e o rei, por meio de golpes de Azorag e de seus servos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim, em nome de todos: Que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer, antes de violar a lei de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até brasa as assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falaram por todos, e depois que lhe arrancasse a pele da cabeça, e lhe cortassem também as extremidades. Isto tudo à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestação. Ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: Comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: Não, no idioma de seu país. Por isso padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: Maldito tu, nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Após estes, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza: Do céu recebi esses membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficavam admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto, e este disse, quando estava a ponto de expiar: Uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrastaram em seguida o quinto e torturaram. Encarando o rei, lhe disse: Ainda que mortal, tens poder sobre nós, sobre os homens, e faze o que queres. Não penses, todavia, que o nosso povo esteja abandonado por Deus. Espera e verás quão grande é a sua potência, e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram chegar o sexto, que disse antes de morrer: Não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra nosso Deus. Em consequência, recebemos esses flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune, após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios, foi a mãe que viu perecer os 7 filhos no espaço de um só dia, e os suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma materno, e cheia de nobres sentimentos com uma coragem varonil,
realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida, em que eu ajuntei os vossos membros. Não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem à sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia, tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós, mesmos por amor às suas leis, receando todavia o desprezo e temendo o insulto. Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: Meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois este algoz, mas sê digno de teus irmãos, e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: Que estais a esperar? Não atenderei às ordens do rei. Obedeço àquele que deu a lei aos nossos pais, por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás às mãos de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se para nos punir e corrigir o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com os seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho, pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais, e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes rituais e a essas atrozes perseguições. Rebelião macabaica. Feitos heróicos de Judas Macabeu. Segundo Macabeus, capítulo 8. Judas, chamado Macabeu, e seus companheiros penetravam secretamente nas aldeias e convocavam seus parentes, arrastando consigo todos os que se haviam mantido fiéis ao judaísmo. Formaram um grupo de aproximadamente 6.000 homens. Suplicavam ao Senhor que olhasse para o povo, desdenhado por todos, que se compadecesse do templo profanado pelos ímpios, que tivesse compaixão da cidade devastada, perto de ser reduzida ao nível do solo, que escutasse a voz do sangue derramado que ele clamava, que se lembrasse da desumana carnificina de crianças inocentes e que vingasse também as blasfêmias proferidas contra seu nome. Judas tornou-se o chefe da tropa e os gentios viram-se incapazes de resistir-lhe,
porque a cólera de Deus tinha se convertido em misericórdia. Atacava de improviso as cidades e aldeias e as incendiava. Ocupava posições favoráveis, de onde afugentava não poucos de seus inimigos. Era principalmente à noite que ele empreendia essas expedições. A fama de seu valor espalhava-se por toda parte. Vendo Judas progredir dia a dia e alcançar sempre frequentes vitórias, Filipe escreveu ao governador da Celecíria e da Fenícia, Ptolomeu, e pediu-lhe auxílio para defender os interesses do rei. Imediatamente, Ptolomeu designou Nicanor, um dos primeiros amigos do rei e filho de Patroclo, e o enviou à frente de uns 20.000 homens e de todas as nações para exterminar toda a raça judia. Agregou a ele Gorgias, general perito em assuntos de guerra. Nicanor esperava obter com a venda dos judeus, que fossem aprisionados, os 2.000 talentos que o rei devia como tributo aos romanos. Enviou sem perda de tempo às cidades da costa o convite para que viessem comprar judeus, prometendo entregar 90 escravos por 1 talento. Mas não suspeitava então de que o castigo do Todo-Poderoso iria cair sobre ele. A notícia do avanço de Nicanor chegou a Judas, o qual informou aos seus da chegada dos inimigos. Num relance que tinham medo ou não tinham confiança na justiça de Deus, fugiram e dispersaram-se. Os outros venderam seus pertences, suplicando ao Senhor que os livrasse do ímpio Nicanor, que os havia vendido antes mesmo de tê-los em mãos, se não por causa deles que eu fizeste ao menos em consideração às alianças estabelecidas com seus pais, e porque seu santo e sublime nome tinha sido invocado sobre eles. Macabeu reuniu então ao redor de si seus homens, em número de 6.000. Exortou-os a não se deixarem intimidar pelos inimigos, nem temerem essa massa de gentios que vinha injustamente contra eles, e que combatessem com valentia, que pensassem na indigna profanação infligida por eles ao templo, na humilhação imposta à cidade devastada e na ruína das tradições de seus antepassados. Eles confiam, dizia ele, nas suas armas e na sua audácia, mas nós colocamos nossa segurança no Deus Todo-Poderoso, que pode com um só leve aceno desbaratar tanto os que nos atacam como o universo inteiro. Lembrou-lhes no passado do caso da proteção divina, como, por exemplo, do exército de Senaqueribe. Haviam perecido 180.000 homens, e na batalha contra os Gálatas na Babilônia, 8.000 judeus tiveram de lutar ao lado de 4.000 macedônios. Como estes se achavam numa situação crítica, as 8.000 judeus massacraram 120.000 inimigos por causa do socorro que lhes foi dado do céu, e ainda recolheram um vasto despojo. Após ter reconfortado seus companheiros e tê-los incitado a morrer pelas leis e pela pátria, dividiu o exército em 4 divisões. Pôs à frente desses seus irmãos Simão, José e Jonatas, como também Eleazar, cada qual chefiando 1.500 homens. Apenas terminada a leitura do livro santo e dada a senha, socorro de Deus, ele mesmo pôs-se à frente do primeiro corpo e travou batalha contra Nicanor. O Todo-Poderoso combateu ao lado deles, massacraram mais de 9.000 inimigos, feriram e mutilaram a maior parte dos soldados de Nicanor e os puseram em fuga. Apoderaram-se também do dinheiro dos que tinham vindo para comprá-los e perseguiram por muito tempo os vencidos, mas não tiveram que desistir, impedidos pelo tempo, porque era véspera de sábado, e isso os impedia de prosseguir. Ajuntaram as armas, recolheram os despojos dos inimigos e chegaram assim ao sábado, bendizendo ao Senhor a porfia, glorificando-o por havê-los livrado neste dia, prenunciando a alvorada de sua misericórdia. Passado o sábado, eles reservaram uma parte dos espólios para os que haviam sofrido com a perseguição, as viúvas e os órfãos.
dividiram o resto entre eles e seus filhos. Feito isso, rezaram ao Senhor em comum, suplicando misericórdia e reconciliação completa com seus servos. Nos diferentes combates com os soldados de Timóteo e de Báquides, eles mataram mais de 20.000 e tornaram-se senhores absolutos de algumas fortalezas em pontos elevados. A abundante presa dividiram-se em 2 partes iguais, uma para si mesmo, outra para os perseguidos, as mulheres, os órfãos e também os anciãos. As armas que eles haviam recolhido foram colocadas diligentemente em lugares seguros e levaram a Jerusalém o resto dos despojos. Mataram o chefe dos guardas de Timóteo, um dos homens mais perversos que havia feito muito mal aos judeus. Quando celebraram a festa da vitória em Jerusalém, queimaram dentro de uma pequena casa onde se haviam refugiado Calístenes e os que haviam incendiado as portas do templo, infligindo-lhes assim o justo castigo de seu sacrilégio. O tríplice celerado Nicanor, que fizera vir 1.000 negociantes para vender-lhe os judeus, humilhado, graças a Deus, por aqueles que ele desprezava profundamente, despojou-se da vestidura de honra e, atravessando o interior do país sozinho, como um fugitivo, chegou a Antioquia, feliz ainda por ter podido escapar ao desastre de seu exército. E ele, que tinha prometido pagar o tributo aos romanos, com o dinheiro que tiraria da venda dos cativos de Jerusalém, publicou que os judeus possuíam um protetor e que se tornavam invulneráveis quando observavam as leis estabelecidas por esse defensor. Segundo Macabeus, capítulo 9. Morte de Antíoco Epífanes. Por esta mesma ocasião, voltava Antíoco da Pérsia, coberto de vergonha, pois entrando na cidade que se chamava Persépolis, ele havia tentado saquear o templo e apoderar-se da cidade. O povo, porém, se revoltou e pegou em armas para defender-se. Com isso, Antíoco viu-se forçado pelos habitantes dessa região a começar uma retirada humilhante. Encontrando-se perto de Ecbatana, soube da derrota de Nicanor e do exército de Timóteo. Num arroubo de cólera, resolveu desforrar imediatamente nos judeus o mal que lhe haviam feito, os que o tinham obrigado a fugir. Deu ordem ao condutor de seu carro de prosseguir sem parar, a fim de conseguir o mais depressa possível seu intento. Na realidade, a sentença do céu já havia caído sobre ele. Exclamava com presunção: assim que chegar, farei de Jerusalém o sepulcro dos judeus. Mas o Senhor Deus de Israel, que tudo vê, feriu-o com um mal implacável e misterioso. Mal acabara de pronunciar essas palavras, aconteceu que ele foi assaltado por atrozes dores nas entranhas e agudos tormentos no interior. E era muito justo, pois ele mesmo havia rasgado as entranhas aos outros por inauditos tormentos. Todavia, em nada desistiu da sua arrogância. Pelo contrário, sempre cheio de soberba, exalava contra os judeus o fogo de sua cólera e ordenava que se apressasse a caminhada. Repentinamente, caiu da carroça, arrancado pela violência da corrida. Na queda fatal, quebrou todos os membros. O homem que pouco antes, julgando-se acima da natureza humana, pensava poder dominar as frotas do mar e pesar as montanhas nos pratos de sua balança. Ei-lo agora estendido sobre a terra, em seguida levado numa liteira, provando assim aos olhos de todos o poder de Deus. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes e as carnes se soltavam em pedaços entre dores atrozes. O mau cheiro da podridão, que enchia o ar, causava náuseas ao exército. Aquele que até há pouco sonhava tocar os astros do céu, agora ninguém podia suportá-lo por causa do mau cheiro que dele saía. Foi então que, derribado, ele começou a perder o orgulho excessivo e a compreender melhor, torturado sobre os castigos de Deus pelos constantes sofrimentos, incapaz de suportar sua própria infecção. É justo, disse ele, submeter-se a Deus,
e como simples mortal, não se querer igualar a ele. O celerado rezava ao Senhor, de quem não haveria de receber compaixão. Prometia dar a liberdade à cidade santa, para a qual ele se encaminhava, a fim de arrastá-la e fazer dela um sepulcro. Dizia ele que tornaria iguais os atenienses todos os judeus que havia julgado indignos da sepultura e bons para serem atirados com seus filhos às aves do céu e aos animais selvagens como pasto. Ornaria com ricas prendas aquele templo que havia despojado antes, restituiria multiplicados os vasos sagrados, proveria com suas próprias rendas todas as despesas necessárias para os sacrifícios. Além disso, ele mesmo se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados, proclamando o poder de Deus. Mas suas dores não se atenuavam, porque o justo castigo de Deus pesava sobre ele. Então, desesperado em vista de seu estado, escreveu aos judeus a seguinte carta, verdadeira súplica assim exarada. Aos dedicados súditos judeus, saudações, bem-estar e felicidade da parte de Antíoco, rei e chefe do exército. Se vós e vossos filhos passais bem, e se vos sucedem todas as coisas como desejais, agradeço a Deus em quem ponho a minha esperança. Quanto a mim, estou prostrado pela doença, mas me lembro com prazer dos vossos sentimentos de respeito e da benevolência para comigo. Ao voltar das regiões da Pérsia, surpreendido por um mal cruel, julguei necessário providenciar a segurança de todos, não que me desespere meu estado, mas ao contrário, tenho a firme esperança de restabelecer-me desta enfermidade. Todavia me lembro de que meu pai designava seu sucessor cada vez que partia em expedição às províncias superiores. Ele queria que, no caso de uma desgraça ou má notícia, os habitantes do país não se perturbassem, uma vez que soubessem a quem confiar os negócios. Eu sei, ademais, que os príncipes que me rodeiam e os vizinhos do reino estão de atalaia e espreitam os acontecimentos. Por isso já designei meu filho Antíoco para rei, a quem em outras ocasiões confiei a maior parte, quando partia para outras terras. A ele escrevi a carta abaixo transcrita. Rogo-vos, portanto, e peço que, em memória de meus benefícios para convosco, tanto gerais como particulares, tenhais para com meu filho a mesma benevolência que para comigo, pois estou convencido de que ele seguirá minhas intenções e agirá convosco com moderação e humanidade. Assim, esse carrasco e blasfemador pereceu miseravelmente distante nas montanhas em meio àqueles sofrimentos que ele mesmo havia infligido aos outros. Filipe, seu amigo de infância, trasladou seu corpo. Em seguida partiu para o Egito, para junto de Ptolomeu, Filométor, para escapar ao filho de Antíoco. Segundo Macabeus, capítulo 10. Purificação do templo. Sob a proteção do Senhor, Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Destruíram os altares que os estrangeiros haviam edificado na praça pública, como também os troncos sagrados. Após terem purificado o templo, erigiram outro altar para os holocaustos. Utilizaram uma pedra para tirar faíscas, das quais eles serviam para oferecer os sacrifícios, após 2 anos de interrupção. Queimaram o incenso, reacenderam as lâmpadas e recolocaram os pães da proposição. Feitas essas coisas, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que não mais os entregasse a semelhantes calamidades, mas se recaíssem nas ofensas que corrigissem com brandura, sem entregá-los às mãos das nações ímpias e bárbaras. Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu, que eles o purificaram. Prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, como na ocasião da festa dos tabernáculos, recordando-se de que pouco antes, na ocasião desta festa, habitavam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. Foi assim que, levando ramalhetes, ramos verdejantes e palmas,
cantavam hinos àqueles que lhe haviam concedido a dita de purificar o seu templo. Decretaram por um edito público a toda a nação judia que esse mesmo dia fossem solenizados em cada ano. Vitória de Judas. Acabamos de narrar as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epífanes. Vamos agora proceder à narrativa dos acontecimentos sucedidos sobre Antíoco Eupator, filho desse sacrílego, resumindo o que se refere aos males da guerra. Assim que subiu ao trono, esse príncipe pôs à frente dos negócios do reino um certo Lisias, ao qual nomeou também governador militar e chefe da Celesíria e da Fenícia, porque Ptolomeu, apelidado Macron, tomando a iniciativa de se mostrar justo para com os judeus, em vista da perseguição movida contra eles, procurou governá-los na paz, mas pelos favoritos do rei, ele havia sido denunciado a Eupator. Por outro lado, taxado muitas vezes de traidor por ter deixado Chipre, que lhe fora confiado por Filometor, e se ter posto a serviço de Antíoco Epífanes. Assim, não podendo exercer com honra seu alto posto, envenenou-se e morreu. Mas Górgias, tornado comandante do exército nessas paragens, tomava consigo tropas estrangeiras e aproveitava-se de todas as ocasiões para guerrear os judeus. Os idumeus, senhores de várias fortalezas importantes em combinação com ele, molestavam os judeus, acolhiam os exilados de Jerusalém e mantinham um estado de guerra contínuo. Então Macabeu com seus companheiros atacaram as fortalezas da Idumeia após haver rezado e invocado o auxílio de Deus. Atacaram-nas vigorosamente, apoderaram-se de todas, repeliram os que combatiam sobre as muralhas e massacraram os que caíam em suas mãos. Mataram não menos de 20.000 homens. 9.000 fugitivos, pelo menos, haviam procurado abrigo em duas fortalezas, equipadas com o necessário para resistir ao cerco. Macabeu deixou Simão, José e também Zaqueu e seus companheiros para expugná-los e dirigiu-se para onde exigia mais da sua presença. Todavia, os companheiros de Simão, seduzidos pelo dinheiro, deixaram-se corromper por algum dos que achavam nas torres da fortaleza, e mediante a soma de 70.000 dracmas, deixaram escapar muitos deles. Ouvindo essas notícias, Macabeu acusou-os diante da assembleia dos chefes de terem vendido seus irmãos a troco de dinheiro, entregando os inimigos à liberdade. Comprovada sua traição, mandou executá-los. Em seguida, tomou contra 2 cidadelas. Coroadas de êxito as lutas de ambos os lados, ele matou mais de 20.000 homens nas 2 fortalezas. Anteriormente vencido pelos judeus, Timóteo coligou copiosas tropas estrangeiras e reuniu na Ásia uma numerosa cavalaria, indo em direção à Judéia com a intenção de conquistá-la pelas armas. Com a sua chegada, Macabeu e seus companheiros cobriam a cabeça com terra e cingiram os rins com sacos, em sinal de prece. Em seguida, prostrados aos pés do altar, rogaram a Deus piedade para com eles, pedindo que se declarasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, conforme a promessa formal da lei. Terminada a oração, empunharam as armas, retiraram-se para bem longe da cidade e detiveram-se ao chegar perto do inimigo. Ao despontar a aurora, travaram combate os 2 lados, contando uns com o êxito e a vitória, por causa de sua valentia e do socorro do Senhor, e os outros entregando-se ao combate, apoiados no próprio furor. No auge do combate, viram os inimigos aparecer no céu 5 magníficos guerreiros montados em cavalos ajaezados, com freios de ouro, que se colocaram à frente dos judeus. Postando Macabeu no meio deles e protegendo-o com suas armas, tornavam-no invulnerável. Ao mesmo tempo, lançavam dardos e raios sobre os inimigos, cegando-os, gerando entre eles a confusão, pondo-os em desordem,
Foram, pois, mortos 20.500 soldados e 600 cavaleiros. O próprio Timóteo fugiu para uma praça muito forte, chamada Gazara, cujo comandante era Quereas. Macabeus e os que se achavam com ele cercaram a fortaleza durante 4 dias, enquanto os que se encontravam nela não cessavam de blasfemar e injuriar, confiados em seus muros. Amanhecendo, porém, o 5º dia, um grupo de 20 jovens do exército de Macabeu, inflamado de cólera por causa dessas blasfêmias, atirou-se corajosamente contra a muralha e massacrou todos os que apareciam à sua frente. Outros subiram do mesmo modo o muro, atearam fogo às torres, acenderam fogueiras, nas quais queimaram vivos os blasfemadores. Outros ainda arrombaram as portas, fizeram entrar o restante do exército e ocuparam a cidade. Mataram Timóteo, que se escondera em uma cisterna, e também seu irmão Quereas e Apolofanes. Após essa façanha, cantaram hinos e cânticos ao Senhor, que havia operado grandes prodígios em favor de Israel, concedendo-lhe a vitória.